Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estamos de volta aí. Vamos voltar aí a postar vídeos no canal, refletir, né, sempre nas Sagradas Escrituras. Quero dizer que nesse período que tive ausente, não estava ausente totalmente. Estava ausente aqui do canal, porém nas redes sociais aí como o Zap e no Facebook estava sempre postando aí estudos que eu fazia, que eu faço na verdade, livros que eu leio, comentários bíblicos, estudos outros feitos por livros digitais. Estava postando aí tanto no status, como tenho postado ainda, como na página Pluralismo Religioso versus Doutrina Cristã, página ali do Face. Porém agora, como eu já estou melhor, estou podendo sentar, então estou aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, que é proclamar, né, o Evangelho, levar as boas novas de salvação. Sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias, você que está com a sua Bíblia aí, você possa abri-la aí na primeira carta de João, no capítulo de número 1. Vamos ler aí alguns versículos. No capítulo 1 nós vamos ler todo ele, né? Na verdade a partir do versículo 5 até o versículo de número 10. Aí nós vamos entrar no capítulo 2 e ler apenas dois versículos aí do capítulo 2. Se você já pegou sua Bíblia ou se você não está com sua Bíblia, que você possa também parar nesse momento, refletir juntamente conosco aí naquilo que está sendo lido. Antes disso, quero poder convidar vocês a orar rapidamente. Pai Santo, nesse instante, Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos por nos dar a oportunidade de podermos examinar as Sagradas Escrituras. Pedimos que nos dê a iluminação, a compreensão acerca da tua palavra, Deus. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aí o que a Sagrada Escritura tem a nos dizer. Diz assim a palavra de Deus: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, nós andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente, pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Diante desta palavra que acabamos de ler, eu gostaria de falar com vocês nesta tarde sobre um tema muito pertinente, que é sobre a reconciliação. O tema ele tem por título o seguinte: reconciliados através da cruz. Nessa passagem nós vemos aí descrito a questão do homem pecador e de um Deus que se compadece deste homem e lhe concede a graça, o favor que este homem não merecia, de poder se reconciliar com ele. E de que forma que o homem pode se reconciliar com Deus após ofender a santidade divina? Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, que a santidade divina ela foi ofendida pelo pecado humano. Nós temos que ter essa ciência. E sua justiça.
exige retribuição. A justiça de Deus, ela exige retribuição. Lá em Romanos, no capítulo de número 6, verso 23, nós vamos ver que Deus ele diz o seguinte lá, o apóstolo Paulo escrevendo: porque o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porém, sem a intervenção divina, o homem não tem condições de fazer tal reparação. Como nós vemos, o salário do pecado é a morte. O homem está debaixo de maldição, está debaixo de condenação eterna. Porém, na mesma carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 6 e 8, você também pode abrir aí se você quiser. Romanos 5, 6 e 8 diz o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Verso 8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, não havia possibilidades do homem se reconciliar com Deus. Porém, Deus, através de Cristo, ele nos concede a reconciliação, o ministério da reconciliação. Por isso, Deus providenciou, o meio para que o homem pudesse se reconciliar consigo. Para isso, ele nos proveu o seu Filho Jesus Cristo. Isso fica evidente no que nós acabamos de ler. Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, nos diz as Sagradas Escrituras que Jesus ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E é dentro desse tema que nós vamos buscar compreender de forma prática, de forma bem simples, o amor de Deus, o motivo que Deus utilizou, quais os motivos, quais os aspectos que Deus utilizou para poder nos reconciliar. Primeiro, de que forma podemos compreender esse plano, De que forma Deus revelou a nós esse plano de salvação? Primeiro, a obra expiatória de Cristo está especialmente ligada à sua morte na cruz. Lá em Romanos 3, 25, está bem explícito. Romanos 3, 25, diz assim o texto sagrado: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, e mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui que é a obra expiatória. O que quer dizer essa questão obra expiatória? Quer dizer o quê? Que Deus, em Cristo Jesus, ele estava expiando, ele estava nos lavando, nos purificando do nosso pecado. Jesus, ele foi a propiciação. Propiciação, esse termo, traduzindo de forma direta, seria como se a divindade ela recebesse ali uma oferta, um presente e aplacasse a sua ira. No Antigo Testamento havia ali o dia da expiação, que era comemorado uma vez ao ano, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ali no tabernáculo, onde havia ali tanto o lugar santo, que era a primeira parte do tabernáculo ali, e havia um lugar onde ficava a Arca da Aliança, e essa arca ela tinha uma tampa chamada propiciatório, acima dela estava ali 2 querubins, e dentro da arca estava ali a tábua da aliança, a lei, havia as varas de Arão, a vara de Arão que havia florescido, e havia ali também o maná. De uma vez no ano, somente uma vez ao ano, o sacerdote ele fazia expiação pelo povo. Então ele se santificava, se lavava antes de entrar
tirava ali os seus trajes sacerdotais, vestia ali uma roupa branca de linho puríssimo, e então ele entrava e fazia ali o ritual de expiação. Primeiro ele entrava já ali com um cordeiro, a qual era imolado, sacrificado, o seu sangue era aspergido ali no propiciatório, para pedir perdão, purificar tanto ele como os demais sacerdotes. E depois ele fazia ali o ritual também de sacrifício do bode. Existiam ali 2 bodes que eram ofertados. O primeiro bode ele era morto ali e era aspergido o seu sangue. Esse bode representava ali toda a comunidade de Israel. E o segundo bode ele era solto no deserto. Então, através deste ato, o povo ele encontrava-se diante de Deus, tendo ali os seus pecados cobertos. Porém, tudo isso nos diz ali na carta aos Hebreus que era apenas sombra, era apenas símbolo daquilo que Cristo viria a fazer. Então, Cristo ele é o nosso sumo sacerdote. Não só o sumo sacerdote, mas ele também é o Cordeiro. E o próprio João Batista, ele diz, quando vê Jesus se aproximar dele, ele olha para a multidão e diz: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo Jesus, nós tivemos a graça de Deus ofertada a nós, porque o pecado que nós deveríamos colher as consequências dele caiu sobre Jesus. Então, através do sacrifício de Cristo, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Cristo morreu no nosso lugar e, ao ressuscitar, ele nos concedeu o ministério da reconciliação, onde não somente ele nos perdoa, mas ele nos dá o direito também de adentrarmos no Santo dos Santos e podermos assim confraternizar-nos com Deus, chegarmos diante de Deus e dizer: Pai, aqui estou, Paizinho, aqui estou. Então, o primeiro conceito de expiação permeia todo o pensamento do Novo Testamento. Nele, a expiação gira em torno da encarnação de Cristo, em especial em sua obra na cruz. Segundo ponto que nós podemos ver, que o resultado da expiação é que o abismo entre Deus e a raça humana é eliminado. Havia ali um véu no templo, no tabernáculo, que fazia essa separação e que apenas o sacerdote uma vez, o sumo sacerdote na verdade, podia entrar uma vez ali no Santo dos Santos. Porém, através do sacrifício de Cristo, nós tivemos esse véu rasgado de alto a baixo, e por meio do sacrifício de Cristo, não apenas o pecado da humanidade é retirado, mas nós também somos libertos do nosso fútil procedimento de antes. Então nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus. E por último, outro resultado obtido na expiação é que quem está em Cristo é liberto do egoísmo e está capacitado a viver com Cristo como Senhor. Aquele que reconhece que é alcançado pelo sacrifício vicário de Cristo, aquele que o reconhece, se identifica com Cristo, ele tem os seus pecados perdoados e ele passa a não ter mais o pecado como Senhor. Ele passa a não servir mais o pecado, mas ele passa a servir ao Senhor. Então, o pecado realmente separa as pessoas de Deus, como nós bem vimos. Em sua obra expiatória, Deus obteve a reconciliação pela obra de Jesus Cristo. Está lá em Efésios 2, 14 a 16. Em Cristo a expiação em favor do cristão foi concretizada. Então nós podemos hoje ter a liberdade de nos aproximarmos de Deus, ter a liberdade de clamarmos Paizinho, de nos achegarmos a Deus, de saber que nós não somos escravos do pecado, nós não vivemos mais em torno do pecado. O pecado, ele pode vir sim a acontecer na vida do cristão, como nós lemos lá em 1 João. Porém, nós devemos saber que o pecado, ele é algo que ofende a Deus. E quando assim nós o cometemos, nós temos que correr
aos pés do Senhor, confessar os nossos pecados, mas nós temos a plena certeza de que nós não iremos morrer. Por quê? Porque Cristo morreu em nosso lugar. E quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos rendemos a Deus, automaticamente o Senhor Jesus, ele é compassivo e ele assim intercede em nosso favor. E assim nós recebemos o perdão e podemos sim nos congratular com Deus. Então, meus queridos, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, que vocês possam meditar mais, procurar saber mais acerca desse lindo ministério, que é o ministério da reconciliação, para que assim nós possamos ter uma maior liberdade diante da presença de Deus. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos.